Reflexiva. Hoje a nossa proposta é fazer uma reflexão sobre como a nossa alimentação interfere nos nossos processos de saúde, como a gente consegue construir saúde a partir daquilo que comemos, a partir da nossa alimentação. E o que é alimentação? Basicamente, nós podemos entender o processo da alimentação como a absorção de nutrientes pelos organismos. Todo organismo vivo precisa se nutrir. E a busca por alimentos, ela acontece no ambiente externo. Mesmo as plantas que são autótrofas, produzem seu próprio alimento, elas precisam das matérias-primas para produzir o alimento, que no caso é água e gás carbônico. Eles precisam desses elementos para que a luz solar possa produzir açúcar pelo processo de fotossíntese. E nós, como seres heterotróficos, ou seja, nós buscamos o nosso alimento fora de nós mesmos, no nosso ambiente. Tradicionalmente, nós nos alimentamos de tudo o que é digerível pelo nosso organismo. Nós podemos nos alimentar de tudo o que é digerível pelo nosso organismo. Seja animal, seja vegetal, seja fungo, nós podemos nos alimentar. Nesse processo de absorção de nutrientes, nós estamos buscando o combustível, nós estamos buscando a energia necessária para manter nossas funções vitais, para manter os nossos órgãos internos em funcionamento, para manter a regulação da temperatura do nosso corpo, para o nosso sistema nervoso estar funcionando, o nosso sistema imunológico estar funcionando. Nós precisamos de uma boa quantidade de matéria-prima e que ela seja de qualidade. Uma boa alimentação pode evitar muitos problemas de saúde. Eu diria que hoje, na sociedade que nós vivemos, a maioria dos problemas de saúde que nós enfrentamos começa na nossa alimentação. E esse começar na alimentação vem desde a nossa infância. Desde a década de 50, 60, os produtos industrializados vêm tomando conta da nossa alimentação. É só a gente fazer uma consulta com os nossos avós ou com os nossos pais, né, em alguns casos os próprios pais, a gente vai perceber como mudou o processo de alimentação, como as escolhas mudaram. E aí fica essa questão pra gente, é uma questão de escolha. Quando você escolhe ser saudável, você tem que escolher também uma alimentação que proporcione ser saudável. Quando você escolhe uma vida mais natural, você também tem que buscar uma alimentação mais natural. Se você busca um modo de vida mais integrado com a natureza, você precisa buscar uma alimentação mais integrada com a natureza. É uma reflexão que a gente precisa fazer em vários pontos. Por exemplo, quanto mais dura o alimento que você compra, né, o produto alimentício que você traz para sua casa, quanto mais tempo ele dura, é porque mais artificial ele é. Então, uma vez eu ouvi na palestra de um nutricionista, ele disse na palestra dele, quanto mais o alimento dura, menos você dura. Ele estava falando sobre leite longa-vida. Havia um questionamento, né? Poxa, antigamente o leite durava 2 dias, depois não podia mais, e agora o leite longa-vida tem uma longa vida, né? Como é que isso pode? Ele disse, não recomendo o uso de leite longa-vida, porque quanto mais o seu alimento dura, menos você dura. São questões de escolha. E nós, com a nossa formação para o mundo da alimentação, do fast food, da comida pronta, industrializada, processada, hiperprocessada, né, a alimentação rápida, alimentação sem tempo para pensar no que está comendo, sem tempo para elaborar os seus próprios pratos e tudo mais, sempre comendo alguma coisa rápida na rua, irregularmente, nós acabamos dando um exemplo de como deve ser a alimentação para os nossos filhos. E aí nós oferecemos para eles um caminho de nutrição, de alimentação, que também se desvirtua daquilo que seria o ideal. E eles constroem o caráter alimentar deles a partir desses exemplos, a partir desses hábitos de vida. Então é preciso a gente refletir sobre como a gente constrói a saúde da gente e a saúde dos nossos filhos, para que no futuro a gente não enfrente problemas que poderiam ter sido evitados simplesmente mudando aquilo que se come. E agora uma coisa interessante para se pensar, qual a diferença entre alimento e produto alimentício? Bom, alimento, via de regra, tecnicamente, é tudo aquilo que a gente consome tal qual ele é produzido na natureza. Aquilo que não requer processamento para ser consumido, ele não passa por processamento nenhum. Esse é um alimento, considerado alimento. Então as frutas, por exemplo, são alimento, desde que não tenham passado por processos de preparação ou de industrialização. Se for a fruta in natura, a verdura in natura, então isso é alimento. Aquilo que já foi processado,
aquilo que já foi transformado de alguma forma, ou foi preparado de alguma forma para o nosso consumo, ele não é mais alimento, ele não pertence à categoria de alimento, ele pertence à categoria de gênero alimentício. E esses gêneros alimentícios, eles têm vários graus de processamento. Tem aqueles que são minimamente processados, como por exemplo, alguma coisa que você compra e vem descascada, que vem escovada, como a batata inglesa, ela vem escovada. Essa batata escovada, ela já não é mais alimento, ela já é um produto alimentício minimamente processado. Então, tudo aquilo que sofreu um processo de limpeza, de descascamento, de secamento, de separação, de empacotamento, isso já não é mais alimento. Agora ele é um gênero alimentício com mínimo processamento. Os produtos processados são aqueles que realmente sofrem transformação, como por exemplo o molho de tomate, os enlatados, né? Aquilo que foi enlatado, que está em conserva, que está conservado. A utilidade de processar os alimentos para transformá-los em produtos alimentícios é fazê-los durar mais tempo, é ressaltar as suas qualidades organolépticas, né? Sabor, olfato, o cheiro, né? a textura, para que sejam mais atrativos. Então atende na verdade a um processo mercadológico, é para a gente consumir mais que eles são processados. E então esse tipo de material ele já é a gente pode considerar um produto alimentício processado. Tudo aquilo que é enlatado, por exemplo, o café que é torrado, que é moído, ele é processado. O arroz que foi descascado, que foi polido, ele é um produto alimentício processado. Todos os enlatados, todas as conservas, todos os molhos prontos, as comidas prontas, elas são processadas. E por fim a gente tem os ultraprocessados, que são aqueles que são fórmulas. Eles não têm mais as características do alimento original. Eles são fórmulas, como por exemplo sorvete, como por exemplo pães, massas como macarrão. Eles já são ultraprocessados, eles não atendem mais às características originais dos seus compostos. Eles são fórmulas que são preparados pela indústria e são empacotados de diversas maneiras e vendidos para a gente. Dentro desse contexto, a gente percebe que tudo de hoje, na nossa alimentação, se a gente observar o nosso armário hoje na cozinha, né, a nossa despensa na cozinha, a gente vai perceber que realmente a gente tem muito mais produtos alimentícios do que alimentos. Nós cuidamos da nossa saúde com muito mais produtos alimentícios do que com alimentos. Em vez de ter ervilhas frescas, nós temos ervilhas enlatadas, ervilhas congeladas. Em vez de ter os pêssegos frescos na geladeira, nós temos pêssegos em calda. Em vez de fazermos o nosso molho de tomate, nós compramos molhos prontos. Em vez de nós prepararmos a massa do nosso pão, nós compramos pães prontos. Então nós, pela agilidade que a vida precisa ter, porque é uma ideia apenas e a gente se agrega a essa ideia, pela agilidade que a vida precisa ter, pela rapidez com que as coisas acontecem, pela correria do nosso dia a dia, a gente abre mão da nossa saúde muitas vezes, a gente abre mão da nossa qualidade de vida, de cuidar dos nossos filhos com qualidade, para nos entregarmos à praticidade da industrialização. E no final, o que nós vemos ao passo que cresce a industrialização de alimentos, também crescem as doenças crônicas como câncer, diabetes e doenças cardíacas. Os produtos alimentícios são ricos em aditivos químicos que têm a função de melhorar a sua qualidade ou de aumentar a sua durabilidade. Então, se a gente olhar a embalagem do produto, se a gente olhar a lista de ingredientes, muitas vezes nós não vamos reconhecer a maioria daqueles nomes que estão lá. Porque são produtos químicos realmente, são preparados em laboratório, eles não são naturais e eles têm simplesmente a função de alterar a qualidade do produto para que seja mais comercialmente viável. Eu vou dar alguns exemplos aqui desses aditivos químicos que normalmente você também vai encontrar nos produtos que você tem na sua casa. O primeiro deles são os acidulantes. Os acidulantes têm a propriedade de tornar mais ácidos os alimentos. Isso ressalta o sabor deles e ajuda na conservação. Muitos desses acidulantes, como por exemplo o ácido ascórbico, o ácido cítrico, eles são conservadores também. Mas na maioria das vezes esses acidulantes estão para deixar mais, dar um upgrade no paladar, para estimular suas papilas gustativas com um pouco mais de ácido, para que o sabor seja mais interessante. Ao mesmo tempo, nós temos os reguladores de acidez, tanto para reduzir a acidez de produtos ácidos, como por exemplo molhos de tomate, são extremamente ácidos, eles usam reguladores
de acidez. Um dos reguladores de acidez mais utilizados para alcalinizar os alimentos é o bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônia, são utilizados para alcalinizar. Ao mesmo tempo, a gente pode ter que acidificar. Então, a gente coloca reguladores de acidez que vão aumentar a acidez de produtos que são alcalinos. E aí pode entrar o ácido cítrico, o ácido ascórbico, alguns ácidos que elevam a acidez do alimento. Os antiaglomerantes e os antiumectantes, eles evitam que produtos feitos em pó formem grumos, formem pequenas pelotas, como por exemplo o leite em pó. Ele tem que ter um antiumectante, porque senão ele absorve a umidade e começa a formar pelotinhas, começa a formar aglomerados. Então a função desses aditivos é justamente essa, evitar a aglomeração de umidade para que não forme pelotas aí, ou forme grumos no todo do pacote. Os agentes anti-espumantes, eles têm a função de evitar que os líquidos formem espuma. Então, algumas bebidas, alguns alimentos líquidos, por natureza dos produtos que são utilizados, eles espumam. E para evitar essa espuma, que vai causar uma impressão ruim para quem come aquele produto, é utilizado o anti-espumante. Os antioxidantes são substâncias que evitam a oxidação, ou seja, a ação degenerativa do oxigênio sobre as moléculas, as substâncias que fazem parte do produto. Um exemplo disso é quando você corta uma maçã e deixa ela exposta, ela fica escura. Aquele escurecimento é em função da oxidação, que é a ação do oxigênio. Os antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, ela tem a função de evitar essa ação oxidativa e conservar os alimentos por muito mais tempo, evitando a perda da sua qualidade visual. Agentes espessantes são produtos que têm a função de engrossar algum líquido. Então eles deixam mais grosso. Por exemplo, o amido de milho. Se você pegar leite e colocar amido de milho, ele vai engrossar o amido de milho. Então os espessantes têm essa função. Não somente o amido de milho, mas muitos tipos de espessante são utilizados pela indústria de alimentos. Então, por exemplo, iogurtes usam espessantes. Normalmente eles são muito líquidos, porque os iogurtes normais, aqueles mais comuns que são encontrados no supermercado, eles são feitos com soro de leite. Então quando ele é feito com soro de leite e não com leite, tanto que você lê, está escrito bebida láctea e não iogurte, ele é altamente ralo, porque o soro do leite é muito ralo. Então ele não tem proteína o suficiente para engrossar. Então ele é utilizado espessantes para engrossar e a gente achar que está comendo iogurte. Os corantes têm uma função muito simples, dar cor aos alimentos. Nesse momento eu quero fazer uma sugestão, uma experiência para você. Eu faço na escola com alunos de química, eu faço essa experiência e é muito interessante. Você pode pegar suco artificial. Esses sucos de pozinho que você compra em saquinho no supermercado, qualquer marca serve. Você pega esse suco e prepara o de laranja, prepara o de limão, prepara o de uva. São 3 sabores totalmente diferentes e com cores totalmente diferentes. Nesse momento você vai pedir para uma pessoa entrar na sala de olhos vendados e com o nariz tapado, ele não pode sentir cheiro. Então você pede que ele tome dos 3 copos e diga qual é o de laranja. Ele não saberá qual é o de laranja, em hipótese nenhuma ele conseguirá saber qual é o de laranja. Porque o suco artificial que a gente consome, que vem no supermercado, na verdade ele tem aroma de laranja e ele tem cor de laranja. E o nosso cérebro interpreta que seja laranja. Então os corantes têm essa função, fazer o nosso cérebro acreditar que o que nós estamos consumindo é realmente o que nós estamos consumindo. Se você já comeu maçã verde na sua vida, você sabe que uma bala de maçã verde, um suco de maçã verde, ele não tem nada de maçã verde. Se você observar o sabor artificial de tangerina e chupar uma tangerina, comer uma tangerina, você vai perceber que o sabor artificial não tem nada a ver com a tangerina. Mas o nosso cérebro interpreta que é, porque ele leu na embalagem que é, ele viu a cor e a cor bate com a referência que ele tem e o cheiro é um cheiro que tem referência para ele. Então a função dos corantes é fazer com que o nosso cérebro acredite que o que nós estamos comendo é aquilo que está no pacotinho, aquilo que está informado na embalagem. E além disso, melhorar a cor, melhorar o visual do produto. A gente quer que seja muito bonito, o nosso cérebro quer que seja muito colorido, por isso que criança adora jujuba colorida, porque os olhos crescem quando vem cores vibrantes. Então a função dos corantes é essa, normalmente são corantes artificiais, né? Muitos deles cancerígenos. Se você fizer uma observação, uma sugestão também, se você fizer uma observação sobre a qualidade desses corantes artificiais, você vai verificar, por exemplo, que o amarelo tantrazina,
ele é proibido em muitos países por ser um agente, se tornar a longo prazo, acumulativamente, um agente cancerígeno, porque o amarelo tantrazina é o mais utilizado entre os corantes. E tem os corantes que são naturais, como por exemplo o vermelho cochonilha. Se você não sabe o que é uma cochonilha, é um inseto, e esses insetos são criados, e quando você esmaga a cochonilha, ele solta uma tinta vermelha. Então o vermelho cochonilha, ele é feito a partir das vísceras do inseto cochonilha. Os emulsificantes são muito interessantes porque eles quebram uma lei química, que é que água e óleo não se misturam. Então quando você precisa que água e óleo se misturem, você usa um emulsificante, como por exemplo no caso da maionese. A maionese ela é emulsificada, né? Você coloca dois produtos de densidades diferentes e você vai fazer com que eles se agreguem naquele momento. Então precisa de um emulsificante. Outro caso em que o emulsificante é muito utilizado é no sorvete. O sorvete, esse sorvete de massa, né? Ele é uma agregação de muita gordura vegetal hidrogenada, com muito açúcar e com água. Então, para que essa gordura vegetal hidrogenada se misture com a água, é preciso um emulsificante. Ele quebra esse distanciamento entre as moléculas lipídicas e de água e faz com que elas se agreguem naquele momento. Os flavorizantes ou aromatizantes, junto com os corantes, eles têm a função de nos fazer acreditar que o que nós estamos comendo é realmente o que nós estamos comendo. Eles têm o cheiro. Mais ou menos de 30% a 60% da nossa sensação de sabor está ligado com o cheiro. Por isso que o aroma da comida nos faz ter muito mais fome. O aroma da comida faz as nossas glândulas salivares funcionarem muito mais, porque o aroma estimula o nosso desejo por comer, né? A nossa compulsão por comer é estimulada pelos aromas. Por isso que chocolate, por exemplo, ele naturalmente tem cheiro de chocolate. Mas normalmente eles são colocados aromatizantes de chocolate, que é para a gente sentir mais cheiro de chocolate e mais vontade de comer chocolate. Os intensificadores de sabor, eles têm a característica de intensificar o sabor, ou seja, realçar o sabor. Um dos mais comuns e talvez o mais utilizado é o glutamato monossódico. O sal tem essa função. Se você fizer uma comida sem sal, parece que o sabor não prevalece, o sabor do alimento não prevalece, fica insonso aquilo lá. Mas quando você coloca sal, qual é a função do sal? Ele faz com que as nossas papilas gustativas se abram e os receptores de sabor conseguem perceber muito mais intensamente o sabor do alimento. Por isso é a função do sal. E cada vez a gente usa mais sal. Um dos intensificadores de sabor artificiais utilizados é o glutamato monossódico e ele está presente em praticamente todos os produtos alimentícios que são industrializados. Todos utilizam glutamato monossódico e ele é muito mais potente do que o sal normal, do que o sal comum. Outro tipo de realçador de sabor são os ácidos, por exemplo. Você pega uma manga comum na sua casa e faz um suco somente com manga, água e açúcar. Você faz um suco de manga e prova o sabor dele. Depois você faz com a mesma manga, a mesma água e o mesmo açúcar e você coloca limão. E você experimente o sabor do segundo suco de manga. Porque o ácido cítrico, ele também é um realçador de sabor. Então, para doces, normalmente, é utilizado um ácido. E para os salgados, normalmente, é utilizado sal. O açúcar é outro realçador de sabor também. Parece que as coisas ficam muito mais palatáveis quando tem açúcar. E o nosso cérebro adora açúcar. Então, se tiver gordura e açúcar, o nosso cérebro é extremamente feliz. Então, essa é a função dos realçadores de sabor. São produtos que fazem com que as nossas papilas gustativas se abram e tenham maior percepção do sabor dos alimentos. Os umectantes, eles têm a função de umedecer alguma coisa, para que não fique ressecado, para que não fique duro, para que não fique seco demais. Você provavelmente já comeu algum biscoito ou algum preparado de confeitaria que tinha massa muito seca. É porque não tinha um umectante. Então, a partir do momento que você coloca o umectante, ele agrega umidade na massa, são moléculas que têm a capacidade de agregar água. Então, é como se formasse uma gaiola com a molécula e a água fica aqui dentro, fica aprisionada. E quando você come, isso se liberta e você sente que está úmido, que está gostoso, que está muito legal. Se você fizer um bolo sem ovo, por exemplo, você vai perceber que a massa vai ficar seca. Mas se você colocar os ovos, a massa vai ficar molhadinha, úmida, gostosa. Porque o ovo também é um tipo de umectante, mas um umectante natural.
Os conservantes têm a função de conservar, ou seja, de prolongar a vida útil de um alimento, para que você possa consumi-lo num tempo mais longo. Mas de verdade, o que o conservador faz é impedir os processos naturais biológicos de oxidação, de fermentação, evita os ataques biológicos para que não se degradem as características originais do produto. Os estabilizantes têm a função de manter a estrutura de um produto. Por exemplo, a Maria Mole. A Maria Mole normalmente é feita com clara de ovo e açúcar. E para que essa estrutura não se degrade, não se dissolva, é utilizado um estabilizante. Os gelificantes são aqueles que têm a capacidade de transformar em gel um líquido. Então, para ter aquela textura cristalina, de gelzinho, aquele gelzinho que passa em cima dos doces da confeitaria, eles usam gelificante. Para que você faça, por exemplo, os jujubas, é utilizado gelificante também. São substâncias que transformam líquidos em géis. Os edulcorantes ou adoçantes, eles têm a função de alterar o sabor dos alimentos, ou seja, deixando eles mais doces, mas eles não utilizam açúcar. São substâncias diferentes do açúcar e por isso tem menor caloria. Então, para produtos dietéticos, produtos light, produtos zero, são utilizados edulcorantes e são utilizados os adoçantes. Antigamente, quando você comprava um saquinho de suco em pó, ele vinha mais ou menos umas 4 colheradas de açúcar colorido lá dentro com aroma de alguma coisa. Hoje em dia o saquinho é muito menor e ele não tem aquele açúcar lá dentro. E você pensa, mas como isso daqui deixa doce? É porque não tem mais açúcar. Agora tem edulcorantes ali dentro. Então, por exemplo, aqueles sucos light em pó, eles usam edulcorante e não usam açúcar. Para você, aqueles adoçantes comuns que a gente coloca em café e tudo mais, né? Pessoas que têm diabetes precisam utilizar, ou pessoas que estão em dieta precisam utilizar, também são adoçantes ou são edulcorantes que têm essa função. Então eles adoçam, mas sem disponibilizar as calorias que o açúcar disponibilizaria. Além dessas substâncias, desses produtos que eu acabei de citar aqui para vocês, existem muitos outros que têm funções aditivas aí nos produtos alimentícios que a gente compra e que a gente leva para casa da gente. A maioria deles, a maioria esmagadora deles, são substâncias químicas preparadas em laboratório, que não tem nada a ver com o que a gente pode encontrar na natureza. Então, para a gente fica essa reflexão, será que vale a pena consumir esse tipo de produto? Será que é realmente seguro consumir esse tipo de produto? Será que não faz mal? Afinal de contas, esse tipo de produto para pessoas sensíveis pode causar alergias, pode causar hipersensibilidade, pode causar outros tipos de reação. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês de um exagero nesse campo. Uma família de amigos viajou para uma cidade de praia no litoral sul de São Paulo, onde tinha pouco acesso a muitas coisas, eles ficaram numa coisa mais rústica. E como a água era de poço e tinha um sabor forte a água, por conta da proximidade com o mar, ela é um pouco salobra, então eles resolveram tomar somente suco artificial durante um mês. Eles ficaram um mês na casa alugada e eles compraram muito suco artificial e como era muito quente, eles tomavam muito suco artificial todos os dias. Ao final desse um mês, eles estavam todos com feridas na pele, por todo o corpo, e eles acharam que era em função do sol, do sal, ou das picadas de insetos ali, porque tinha muito borrachudo naquela área. E ao chegar no médico, o médico verifica que era uma reação alérgica, e avaliando a alimentação deles nos últimos tempos, ele percebeu que os corantes dos sucos artificiais tinham causado feridas na pele de toda a família. Vamos falar agora sobre substâncias preocupantes que estão presentes nos produtos alimentícios. São substâncias que parecem muito comuns, parecem que fazem parte do dia a dia da gente, mas que na verdade podem ser grandes inimigos da nossa saúde e a gente precisa ter uma reflexão muito consciente sobre eles. O primeiro desses produtos é a glucose de milho. A glucose de milho é um açúcar artificial produzido a partir do amido de milho. Em processos enzimáticos, a indústria consegue transformar o amido de milho num gel que é doce. É também chamado de açúcar de milho. Ele é muito mais barato do que o açúcar de cana-de-açúcar. O processamento dele é mais barato e por isso ele é muito utilizado em doces, sorvetes, refrigerantes, ele é muito utilizado. Nos Estados Unidos se utiliza muito mais glucose de milho do que a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar ela vem normalmente aqui da América do Sul ou da África e tem que ser importada e tem sanções para importação. E a indústria do milho nos Estados Unidos recebe subsídios do governo na ordem de 50 bilhões de dólares por ano para produzir o milho, para produzir não somente o milho, mas também o óleo de milho e também a glucose de milho. E por esse motivo é muito mais barato nos Estados Unidos utilizar glucose de milho. Todos os refrigerantes nos Estados Unidos são adoçados com glucose de milho e não com açúcar de cana como os nossos aqui.
Estudos demonstram que o consumo de glucose de milho está diretamente ligado com processos de obesidade. Veja os americanos, talvez entre os povos mais obesos do mundo, e são também dos maiores consumidores de glucose de milho. E por que ela está relacionada então com a obesidade? Porque ela aumenta a disponibilidade de triglicérides na corrente sanguínea. A gente eleva a taxa de triglicérides quando está consumindo glucose de milho. E ela reduz a queima de colesterol. O organismo é como se ele desse preferência para queimar a glucose de milho, queimar o açúcar do milho. E quando ele queima o açúcar do milho, ele deixa de consumir, deixa de queimar as gorduras que estão armazenadas no nosso organismo. Ainda a glucose de milho estimula o fígado a produzir substâncias que levam ao armazenamento de gorduras. São substâncias produzidas pelo fígado que dão a chave para o nosso organismo começar a guardar a gordura. Enquanto ele está queimando glucose, ele está guardando gorduras. Então a gente começa a armazenar a gordura visceral também. Além disso, ele não estimula, ou seja, ele reduz a produção de insulina pelo pâncreas. Ele reduz a atividade do pâncreas. E em alguns casos ele está relacionado com a baixa da disponibilidade de cromo no nosso organismo, o que é um dos fatores que está ligado com o desenvolvimento da diabetes.